Oi, eu sou a Marina, do Sociedade AV. Quanto tempo? Hoje a gente vai falar sobre Cidade da Penumbra, que foi o último livro que a gente ficou responsável pela resenha no Desafio do Fim dos Tempos. Eu sei que foi um desafio que agora no final a gente deu uma relaxada, a gente desandou um pouco na leitura, mas enfim, vim aqui fazer a resenha Cidade da Penumbra porque eu li o livro, né? Então, por que não fazer resenha de um livro que eu acabei lendo? O Cidade da Penumbra, ele foi um livro publicado em 2011, né? Foi um dos mais recentes. A gente fez... as leituras de desafio foram por ordem cronológica e o Cidade da Penumbra era um dos últimos. Ele é um livro da Lolita Pyle, ela é francesa, então... não sei se o sobrenome dela se pronuncia assim, mas enfim, o nome dela é Lolita. O Cidade da Penumbra, ele vai contar a história dessa sociedade hedonista em que as pessoas precisam ser felizes e tudo nessa sociedade é voltada para a felicidade dessas pessoas. Então, as pessoas, elas podem fazer plásticas à vontade, elas têm os gastos bancários delas controlados, tudo é muito controlado para as pessoas não saírem dessa felicidade, né? Então elas têm como se fosse algo para monitorar elas, né? Um dispositivo que monitora. Então assim, esse dispositivo, eles dizem quando você está interessado sexualmente nessa pessoa, e aí eles meio que te arranjam pares sexuais, como se fosse um Tinder versão mais moderna. Então o livro tem essa premissa de, enfim, sociedade hedonista, como a gente vê também em Admirável Mundo Novo, né? No caso de Cidade da Penumbra, inclusive, você pode usar drogas, né? As drogas são liberadas para você usar e, enfim, para te fazer feliz. Que nem no Admirável Mundo Novo, né? A gente tem aquela pílula que eles tomam e tudo mais pra ficarem felizes. Então, no Cidade da Penumbra a gente também vê essas coisas. Tem até uns paralelos que dá pra traçar entre o Cidade da Penumbra e o Admirável Mundo Novo, justamente por isso. Mas, enfim, são dois livros bem diferentes. E Cidade da Penumbra vai contar a história do Cid. Ele é um policial bem encarregado do Departamento de Prevenção ao Suicídio. Porque, claro, numa sociedade em que as pessoas precisam estar felizes, eles precisam controlar os suicídios, né? Então, as pessoas não podem ter vontade de se suicidar. Então, além deles prevenirem o suicídio, né? Literalmente, eles previnem o suicídio. Eles também, se algum suicídio acontece, isso cai nas costas deles, né? Enfim, isso é um escândalo, porque suicídios não podem acontecer numa sociedade como essa. Então o livro vai contar a história do Cid. Ele é esse policial e ele basicamente vai, enfim, questionar o sistema, digamos assim, né? Muitas coisas começam a acontecer. Ele tem um background que é muito interessante, porque ele teve uma guerra antes dessa cidade, dessa sociedade ser formada. Teve uma guerra e o Cid, ele participou dessa guerra. Ele fazia como se fosse um clube da luta, né, que tinha na guerra entre as pessoas. Então era uma coisa meio clube da luta mesmo, meio luta de rua, sabe? Uma coisa que é bem interessante. E ele era um cara que tomava muita porrada. E isso é legal porque o Cid, ele é um personagem meio... Não é que ele é um pouco inerte, assim, ele é um pouco frio, sabe? Então, eu acho que até esse background explica um pouco dessa vibe desse personagem, né? Porque ele é um cara, assim, que não é muito de demonstrar sentimentos, ele tá num casamento infeliz com uma mulher que ele não quer mais continuar, e ele não gosta tanto assim do trabalho dele, sabe? Então ele é um cara bem, sabe, não tá satisfeito com nada, mas também não parece ter muitas ambições, né? Um cara que tá meio estagnado ali. E é interessante ter esse personagem. E, enfim, eu acho que até tudo no livro corrobora pra esse personagem, que como o livro ele segue esse personagem, né? Então o livro é muito interessante nesse sentido.
E, enfim, eu preciso falar de narrativa logo, porque esse foi um dos meus maiores problemas em Cidade da Penumbra. Eu gostei por um certo sentido, porque eu acho que a narrativa, ela vai muito de encontro ao personagem, ao Cid, que ela tem muito a ver com ele, porque como ela é uma narrativa que segue, né, e o narrador, ele não é onisciente, né, o bem ou mal, ele vai seguir o personagem. Então eu gostei nesse sentido porque é uma narrativa que tem a ver com o personagem, né, que ela tem a ver com o Cid, mas é uma narrativa muito maçante, assim, muito maçante mesmo. Eu penei muito pra ler esse livro porque ele é chato, o que é muito irônico, porque a gente tá lendo sobre uma sociedade hedonista e ok, isso ainda é uma distopia, mas mesmo assim eu não tenho a sensação nunca de que as pessoas estão se divertindo e que elas estão satisfeitas. Pertinente, super pertinente, mas ainda assim o livro é muito maçante mesmo, é uma escrita muito penosa. Eu, assim, os parágrafos são muito grandes, então às vezes eu começava um parágrafo e no meio do parágrafo tem as divagações que eu achava super pertinentes, mas que já não estavam, sabe, me trazendo nada, que eu já tava de saco cheio. E, enfim, foi uma leitura muito penosa justamente por isso. E eu acho que essa leitura maçante se encaixa no personagem, porque o Cid é um personagem maçante, o que também não deixa as coisas boas, sabe? Porque eu não tive nenhuma conexão com o Cid. Tem um romance ali mais pro final do livro, uma espécie de romance, eu não sei nem se eu posso chamar isso de romance. E, enfim, que também não me desce. Eu acho que nada nesse livro me desce, os personagens não me descem, a narrativa não me desce, sabe? Eu não tive nenhuma conexão com o livro. Eu gostei muito da ideia da história, achei sensacional, mas não gostei da maneira como foi executada. E eu acho que esse foi o maior problema. Eu cheguei a ler comentários no Goodreads, né, das pessoas, pra ver o que as pessoas achavam também. Pensei, gente, não é possível que eu tenha odiado tanto o livro assim, até porque, se eu não me engano, fui eu que sugeri que esse livro entrasse no desafio. E aí eu vi as pessoas também desgostando do livro, mas algumas pessoas dizendo que o Hell da Lolita Pyle é muito bom, né, o outro livro da Lolita Pyle. E que elas até ficaram meio decepcionadas porque o Hell é tão bom que acharam que Cidade da Penumbra fosse seguir no mesmo caminho. Mas em termos de narrativa ainda, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é a primeira cena do livro. Eu não lembro se é um prólogo ou se é um primeiro capítulo, mas eu acho que é um primeiro capítulo já. Eu acho que esse livro não tem prólogo, mas poderia ser um prólogo, porque ela começa com outro personagem. É um personagem que ele tem um sobrepeso, ele engordou muito, ele tá muito insatisfeito com a vida e por isso que ele começou a engordar absurdamente, ele não faz nada, ele não sai de casa. E, enfim, esse prólogo vai narrar o dia em que ele pensa em se matar, né? O dia que ele quer se matar. E é muito interessante, porque no começo eu comecei, né, lendo o livro, li essa parte, fiquei, tá, ok. E aí quando eu fui pro segundo capítulo, já começava com Cid, sabe? Uma coisa completamente diferente, outra história. E eu fiquei, tá bom, onde é que isso se encaixa? E é muito legal a gente ler esse livro, porque essa primeira cena depois vai se encaixar muito bem, obviamente, em outra parte da história, né? E a gente vai entender por que aquela cena tá no começo e não entender exatamente por que ela tá no começo, mas onde aquela cena se encaixa em toda aquela história. E isso foi muito interessante. Aliás, foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, porque eu achei uma sacada muito genial. Eu tô até fazendo um trabalho agora pra faculdade e que tem justamente uma das cenas que eu achei que era muito destacada no livro, que achei que talvez fosse só apelativa e tudo mais, e que é uma cena também que ao longo do livro aquela cena vai fazendo cada vez mais sentido. E é a mesma coisa que acontece com Cidade da Penumbra. Esse primeiro capítulo, essa primeira cena, assim, isso fica bem marcante. Depois que eu li o livro, né, que aquela cena voltou com força total na minha mente, eu pensei assim, cara, putz, que genial, que sacada, sabe? Então isso foi realmente uma coisa que eu gostei muito, mas
não recomendo. Não recomendo mesmo o livro. Gente, como eu penei lendo isso, sabe? Então, assim, se você quer ler Cidade da Penumbra, não leia. Mentira, talvez leia, porque a história ainda é bem interessante, digamos assim, né? Ela vai tratar sobre pontos que são muito interessantes, que são muito muito pra gente, sabe? Já pra nossa sociedade, aquilo que a gente vive na contemporaneidade, sabe? Toda essa coisa da felicidade. E o bem ou mal, a gente precisa aparentar a nossa felicidade, né? Nas redes sociais e tudo mais. Ninguém posta foto no Facebook triste, ninguém posta foto, sabe? No Instagram triste. Ninguém reclama da vida, a não ser no Twitter. Mas a gente tem toda essa coisa da felicidade, de aparentar estar sempre feliz e de mostrar a sua felicidade pro outro. E, enfim, eu acho que isso é bem legal dos livros distópicos de sociedades hedonistas, porque a gente tem essa coisa na nossa sociedade, né? E talvez a gente sempre tenha tido, né? Claro, ninguém quer ser uma pessoa triste, ninguém quer aparentar que está triste, ninguém quer, sabe? Essa não é a cara que a gente quer mostrar. Então, isso é bem legal nesse livro, né? A ideia do livro é muito legal. Isso eu não posso deixar de dizer, não posso deixar de pontuar, porque é verdade. Tanto que nessa sociedade, se você não quer fazer parte dela, se você não quer ser feliz, sabe? Se você tá cansado de mostrar sua felicidade, você vai pras margens da cidade, né? Você sai da cidade e, enfim, aí você não tem... Você é um morto bancário, sabe? Você não tem direito a fazer 500 cirurgias plásticas. Então, o livro é bem interessante nesses aspectos. Mas, enfim, ainda não recomendo, não gostei da leitura. 2/10, não gostei mesmo. Prefiro ler fanfic. E, enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu não sei exatamente quando a gente vai voltar. A Isa, ela tá muito ocupada. Ela tá completamente lotada de coisas, de trabalho, de... enfim, coisas da faculdade, não sei se ela vai voltar, eu até conversei com ela, talvez vocês me vejam mais aqui do que ela, mas é isso, até o próximo vídeo, espero que seja logo. Me digam aí se vocês já leram esse livro, se vocês têm vontade de ler, se vocês leram outra coisa da Lolita Pyle, porque eu preciso saber mais, sabe? Às vezes quando eu leio um livro ruim eu fico pensando, gente, não é possível, esse autor deve ter alguma coisa que eu vá gostar, sabe? Então eu sempre fico com isso na cabeça. Então vamos conversar. Se você não quiser conversar aqui pelos comentários, a gente tá no Twitter, no Facebook, no Instagram, em tudo que é lugar. A gente tem uma newsletter, os links estão todos aqui embaixo. E é isso, não esquece de curtir esse vídeo. Até o próximo, tchau, tchau.